prática, substância é aquilo que se torna real, existente e atuante. A essência é aquilo que define o que algo é. A essência é aquilo que define o que algo é. Substância é aquilo que torna isso real, existente e atuante. No homem, essência. Quem o homem é por dentro, sua natureza, caráter e o seu coração, ou a sua alma. Substância, como essa natureza se torna real, sua vida, corpo, atitude e práticas. O homem pode ter boa essência no discurso, mas sem substância nas suas atitudes. Ele pode ter uma essência, eu vou explicar melhor. E na igreja? Na igreja, essência, Cristo, sua verdade, santidade, amor e missão. Substância, Cristo vivendo e agindo através da igreja, na comunhão, no serviço, no testemunho e na prática diária. Igreja não é só o que confessa, é o que se manifesta. Então, essência é o que a gente fala. É aquilo que a gente fala de Deus, das coisas, mas substância é quando você pratica. Vamos colocar aqui algo mais fácil para você entender melhor. Está aqui esse ventilador? A substância desse ventilador, a massa, é o quê? É ele. É a hélice, é esse negócio aqui, como é que se diz? Essa grade, né? É o cobre, tudo que faz, ele fazer o quê? Ele faz o quê? O ventilador. Então, vamos lá, a substância é o ventilador, a essência é o vento que ele faz. Então, o vento, que é a essência do ventilador, só faz se tiver o quê? O ventilador. Então, substância é essa massa, substância é massa. Então, isso aqui é uma massa. Então, isso aqui, a substância, é tudo isso aqui. Mas ele parado, sem estar ligado e ventilando, olha aquele ali, ó. Olha aqui esse ventilador que está parado. Vocês não estão vendo? Tem ventilador parado aqui, não está aqui? Já pedi para o meu irmão, para o meu filho, tirar para eu consertar. Está aqui esse ventilador parado. Então, você está vendo só o que nele? A substância, a massa, ali, ó, a hélice, está tudo ali, mas só que ele não está ele está sem essência. Por que ele está sem essência? Porque ele não está ventilando. O homem, nós, aqui, ó, eu sou o bispo Antônio, a massa, né? Com coração, com tudo. Então isso aqui é substância. Mas agora, o que é a essência da substância? É o meu caráter, são as minhas atitudes, o que eu faço, a minha personalidade. Então a essência é o que está por dentro. Substância é a consistência da essência. Então, se não houver substância, não há essência. Mas a essência sem substância não existe. Então, eu quis dizer isso. Eu quis dizer para vocês que a igreja pode ser a essência, a igreja, a essência de Cristo, né? E o que é isso? É quando você fala bonito, você fala das coisas de Deus, a gente prega, então é essência, mas a substância é Cristo aparecendo na gente. Então, o Senhor, Ele quer que a igreja, ela tenha a essência dEle, mas que Ele seja a substância, porque se Ele não estiver na igreja, não haverá essência. Então, Cristo para aparecer, não tem que ser somente de palavras, de pregação, mas que Cristo é bom, e sim a prática, o testemunho. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Cristo é a essência, mas também é a substância da igreja. Ah, eu tenho um dom, né? Você tem um dom, a essência de Cristo, a essência do Senhor. Você profetiza, a essência do Senhor, mas você pratica o que você fala. Cristo, Ele vive em você. As pessoas quando olham, vê Cristo em você, isso é a substância dele, é coisa concreta. Então você vê, o ventilador ele joga o vento, mas a substância faz esse vento ser jogado.
O homem tem a massa, você é um ser vivo, não é um ser morto, substância, mas agora o seu caráter, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é a essência do homem. Mas a igreja tem que ter a essência de Cristo e a substância de Cristo. Agora eu vou estar pregando isso, a substância da igreja, olha, Cristo é a essência e a substância da igreja, amém? Fala assim, temos que ter a essência e a substância de Cristo. Fala para o seu irmão. Agora vamos à pregação, porque eu só quis dar um exemplo. Vocês entenderam? Ou não? Eu tentei explicar o máximo possível. Substância, a massa, ó, é o que dá vida, é o que... Nós somos substâncias vivas, que tem DNA. Mas existem substâncias que são abstratas, não, são concretas, mas são inanimadas, como um ventilador, como isso aqui, ó, isso aqui é a massa, ó, isso aqui é a substância, né? Essa caixa. Mas se ela não falar, ela não vai ter o quê? A essência, porque ela foi feita para quê? Para falar, para sair o som, o nosso som. Então a igreja, ela precisa ser ter a essência de Cristo e precisa ser a substância de Cristo. E eu vou estar explicando aqui o melhor possível para que você entenda. Amém? Glória a Deus. Deixa eu botar aqui agora no foco. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Fala para você que nós vamos acabar esse culto na hora, em nome de Jesus. Chegamos. Efésios capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Efésios capítulo 1, vou ler com vocês aqui, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas, para a igreja, 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Vou ao 22 de novo, 22, por favor. Aqui, ó. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, quem? Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. 23. A qual é o Senhor, é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Diga assim, nós somos o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão. Quer dizer, se nós somos o corpo de Cristo, somos a substância de Cristo. Substância, corpo, ele é o cabeça. Vamos lá então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, que a tua palavra continue sendo lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos, que todas as coisas que acontecerem aqui, seja para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus, e que todos digam, então se assente em nome de Jesus, amém? Você pode abrir sua Bíblia também agora em 1 Coríntios, capítulo 12, esqueci minha Bíblia dentro do carro. 1 Coríntios 12, de 12. Vamos ler um pouquinho. Versículo 12. Vamos lá. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Versículo 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Portanto, com o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo?
nem por isso deixa de fazer parte do corpo, a substância de Cristo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17 até o 27. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo, que é o de Cristo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideram os menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que não são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas assim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Para terminar, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Olha esse ventilador. Cada uma coisa ali, um objeto tem uma função, né? Tem um fio que é jogado na tomada, ali tem a hélice, ali tem a grade, ali tem o sistema de motor. Se um parar, o que acontece? Todo ventilador sofre, está parado. E em Cristo é a mesma coisa. O coração é bonito? O estômago é bonito? O fígado é bonito? Mas a gente não precisa dar muita coisa para eles ou falar, mas eles são super importantes. A gente dá mais vazão, dá mais atenção aos olhos, aos dentes, à pele. Para quê? Para ficar bonito? Mas a gente consegue ficar sem. Dá para a gente ficar sem um olho. E vive. Mas esses órgãos importantes, alguém consegue ver sem coração? Alguém consegue ver sem fígado? Alguém consegue ver sem os rins? Alguém consegue viver sem os pulmões? Então o corpo, a importância, uns mais do que os outros, uns se manifestam mais do que o outro, um cresce mais do que o outro, um honra mais do que o outro, mas todos são o quê? Importantes, porque se você perder uma falange, você vai viver, mas a dor que você vai sentir, todo o seu corpo vai sentir. Então Cristo, aqui, esta palavra quer dizer que a igreja, cada um na sua função, nós somos a substância de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a massa, a base de Cristo, nós temos que testemunhar Cristo na sua essência, mas como testemunhar Cristo na essência, se não formos o corpo dele, que é a substância? Vamos continuar. Amados, muitos falam de Cristo, admiram, defendem Cristo, mas poucos permanecem em Cristo. Vivemos dias em que se deseja Cristo sem compromisso, fé sem corpo, espiritualidade sem igreja. Foi nesse contexto que afirmamos: a igreja não pode ser apenas a essência de Cristo, ela precisa ser a substância,
Essa frase não é filosófica, ela é bíblica, cristológica e pastoral. A igreja não é apenas o que Cristo representa, mas onde Cristo vive e age. Essência é o que Cristo representa, e a substância é aquilo que a igreja vive e age. A igreja como essência de Cristo, primeiro, a igreja como essência de Cristo, identidade, natureza e origem. A essência é a identidade, é a natureza e origem. A igreja nasce do próprio Cristo. Mateus 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. A igreja não nasce de homens, não nasce de denominação, não nasce de tradição, ela nasce do coração redentor de Cristo. Isto fala da essência. Quem a igreja é em sua natureza espiritual? A essência é o que a igreja é na sua natureza espiritual. Os dons, né? Os dons de pregar, não é verdade? Isso é a essência da igreja. A igreja precisa ter a essência de Cristo, ter a personalidade de Cristo, né? É ter aquilo que Cristo quer que você fale, que você pronuncia. Tem que haver cura, não é isso? Tem que haver o seu dom manifestado. Então a igreja na sua essência é aquilo que Deus pode proporcionar através dela. A igreja carrega a identidade de Cristo. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. A essência da igreja é cristocêntrica. A essência da nossa igreja tem que ser cristocêntrica, Cristo como o único Senhor. Ela tem que ser santa, separada. Então a essência de Cristo tem que ser, ele é único, tem que ser separada, ela tem que entender que ele é o Redentor, e ela tem que ser redentora e tem que ser missionária. Redentora por quê? Pagar preço. A gente precisa pagar preço, porque Cristo pagou o preço para a gente. Então nós precisamos entender que a igreja na sua essência, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser separada, ela tem que ser usada para remissão e também missionária. Na essência, precisamos fazer a missão de Cristo. Como hoje eu estava em casa e foi necessário que eu saísse, porque alguém estava precisando de mim. Então, como eu sou a igreja na substância, aqui que carrega a essência de Cristo, eu fiz o quê? Como igreja substância, a massa, o eu, fui. Saí de casa e quando eu cheguei lá, como a igreja, como a substância, como o corpo de Cristo, eu usei a essência dele. O que eu fiz? Eu orei. Eu orei para que Cristo restaurasse. Então, na essência, a nossa missão, hoje você fez aquilo que tinha que ser feito, a missão de Cristo, vir para a igreja, ouvir a palavra, mas quem conduziu? A missão era você ter vindo, mas quem conduziu? A sua substância, que hoje é o corpo de Cristo. Diga assim, você é a igreja, fala para o seu irmão, porque você é a igreja quando Cristo está em você, quando você se reúne com os irmãos, quando todos estão no mesmo parecer. Ali eu fui com a igreja fazer a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Cristo, e ali eu fui o corpo. Sabe por que eu fui o corpo? Porque eu estou em comunhão. Não foi só eu, foi todos vocês comigo. Porque se eu sou a igreja, você é a igreja, se nós somos juntos a igreja, eu nunca vou sozinho. Porque eu vou estar representando a igreja de Cristo. E quando eu represento a igreja de Cristo, eu represento o pastor Hermes, eu represento a pastora Camila, o Jurandir, a Marlene,
A diaconisa Gilda. Por quê? Porque nós, todos juntos, somos o corpo de Cristo. Então, quando eu conduzo, quando eu estou na missão, quando eu quero fazer, não a minha vontade, mas a vontade de Cristo, eu me torno a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas não naquele negócio, eu sou a igreja para ficar em casa, eu sou a igreja, mas eu sou a igreja quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do coletivo, porque hoje você e eu somos quem? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Você faz parte desse corpo, você não é todo ele, mas quando você vai representá-lo, você vai com uma substância de Cristo. E ali a essência é o que tem dentro de você, o dom, a autoridade, a presença dele, aí você usa o nome dele, e algo, mesmo que os seus olhos parecem que não aconteceu, mas você vê que lá no reino espiritual, no mundo espiritual, o milagre aconteceu. Amém? Diga assim, você é um instrumento na mão de Deus. Fala para o seu irmão. Segundo, o limite de uma igreja apenas essencial. Só tem essência. Essência sem manifestação gera discurso vazio, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. É possível conhecer a verdade, confessar a fé, cantar louvores e ainda assim não manifestar Cristo. E ainda não manifestar Cristo. Essência sem prática produz religiosidade. Vou ler de novo. É possível conhecer a verdade, confessar a fé, cantar louvores e ainda assim não manifestar Cristo? Essência sem prática produz religiosidade. Uma pessoa que fala das coisas de Deus, né? Que tem uma eloquência maravilhosa, mas não pratica nada da vontade de Deus. Então é por isso que às vezes a essência, você ter a essência de Cristo, é você até ter, né? Você fala, um pregador chega aqui e convence muitas pessoas, mas na hora de praticar, ele não mostra Cristo. Ele não tem a substância, ele não se torna Cristo. Ele não se torna a presença de Cristo. Então é aquele fariseu religioso, né, que a gente conhece muitos, prega muito bem, diz que Cristo é isso, mas a sua vida não tem a substância de Cristo. Quer dizer, Cristo não vive nele, ele não demonstra Cristo como? Com as suas atitudes. Ele olha e ele se mostra uma pessoa vazia, sem a presença e um coração totalmente voltado para a sua própria vontade. É o que tem muito aqui. A essência, as pessoas, eu sou de Cristo, né? A minha vida é de Cristo, mas quando abre a boca, não mostra Cristo. Quando faz as coisas, não demonstra Cristo. Então, é uma pessoa religiosa, que ela parece ter a essência, mas quem não tem a substância, a essência é vazia. É como eu falei, não tem vento se não houver o ventilador. Não existe caráter se não houver você. Você só tem a personalidade, você só faz as coisas porque você está vivo. Você tem uma massa, você tem um DNA. Mas se você não viver aquilo que você diz, que você professa, você está vivendo uma essência religiosa, porque você não está mostrando Cristo. E quando você se veste, como você se vestiu, e vou para a casa do Senhor, e ali ele vai me usar, eu vou manifestar, eu vou sair daqui, eu vou pregar a palavra, e aí você vai ter a essência de Cristo e a substância. E você não pode também ter só a substância.
Você tem que ter as duas coisas. Porque a essência, ela é importante quando você é de Cristo. Porque tem muitas pessoas que falam de Cristo lá fora, que nem cristãs são. E às vezes até convence, mas não é a igreja. O que o Senhor quer é que nós sejamos a igreja física. Física, você é a igreja física. As pessoas falam que somente o templo é físico. Não, você é uma substância que tem que mostrar Cristo no seu agir, no seu falar, no seu vestir, em tudo. Em tudo. O mundo não conhece, não é alcançado por conceitos. Romanos 8,19, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Conceito é aquilo que você analisou e que você fala das coisas, você fala disso, fala daquilo, fala tão bem, fala bem da Bíblia, mas quando você vai fazer as coisas, a Bíblia, ela não está com você. A Bíblia, ela está longe da tua vontade. E é por isso que a gente precisa entender isso, que Cristo, Ele vive em mim, e se Ele vive em mim, eu represento, e se eu represento, eu vou ter a sua essência, eu vou ter as suas coisas, eu vou ser parecido com Ele. Na quê? Na aparência, nas atitudes e também no agir, no praticar. De repente, vamos lá, você é uma pessoa que é um cristão, mas você confessa cristão, você é batizado, aí você tem a substância de Cristo, aquela coisa toda, né? Mas aí a tua essência, que é ter as coisas de Cristo, falar das coisas de Cristo, né? Você já falha, mas também você falha porque você, se tem a substância e você não faz o que tem que ser feito, não deixa o Deus te usar, não vai adiantar nada. Aí vamos supor, a substância pura, eu sou a igreja, eu vou lá, mas chega lá, você não faz nada. Você não se deixa se usar. Tem pessoas que fazem isso. Pastora Renata, vai lá em tal lugar, ela vai, mas chega lá, ela não fala, ela não tem autoridade. Só foi o quê? A substância e a essência. Eu sou cristão, né? Quem tem só substância, já tem um rótulo, né? Eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou crente, né? Mas cadê a essência? Cadê o poder? Cadê o poder? A essência é o poder, a essência é o dom. A substância é você carregar o nome de Cristo e ser de Cristo em todos os momentos. Então vamos lá. Meu Deus, aquela irmã é batizada, mas ela não tem o desejo de ser usada por Cristo. Ela não tem. Ela não é ela é uma cristã, que ela se diz cristã, tem até a aparência de cristã, mas ela só fica sentada, ela não faz nada, ela não deixa ser usada, ela não evangeliza, ela não visita, ela não prega. Então ela tem a substância que ela parece com Cristo, mas ela não tem a essência, que são as coisas de Cristo. Outros falam muito, tem palavra, né? Fala, mas quando é para ir, levar a substância para que a essência se manifeste, não quer evangelizar, não quer trabalhar para o Senhor, para ir para a igreja é uma dificuldade, não testemunha a Cristo. Então quer dizer, ela tem até dons, ela tem até talento, ela tem até a essência de Cristo, mas ela não se deixa o quê? Ser usada, os talentos, a essência fica guardada. Por quê? Vamos lá, vamos fazer o evangelismo. Você não vai, você não prega a palavra, então quer dizer, e você diz, eu sou de Cristo, quer dizer, eu até pareço com Cristo, mas não tenho aquilo que Cristo, que eu quero, que Ele quer que nós tenhamos. O quê? A essência. A essência é quando você
manifesta o poder de Deus. A substância é quando você vai fazer, vai manifestar o poder de Deus. Então não tem poder, pastor Hermes, não tem poder, se você não se manifestar. Eu quero dizer isso. A essência é importante, mas você tem que ser de Deus. Você tem que apresentar-se como de Deus. Você tem, olha, o Moisés, né? Saiu lá da onde agora? Nilópolis, com a esposa, e veio, né? A igreja, quer dizer, ele saiu de lá para fazer a obra aqui. Então a igreja, a substância, veio para que a essência se manifestasse. Mas se Moisés ficasse em casa, se ele ficasse em casa, a igreja, que é a substância, ficou em casa, e como é que alguém vai usar Moisés lá na casa dele, lá dormindo, vendo televisão? Então a essência ficou o quê? Ficou sem utilidade, porque a substância, que é Cristo, que ele é o corpo de Cristo, não veio se manifestar. Então não adianta você ter essência e não ser a substância. Não adianta também você ser a substância e não ter essência. Tem que ter os dois. Você tem que se apresentar como cristão, apresentar como igreja, não se deixar levar, né, cansaço ou algum problema. Eu não vou fazer isso. Como é que Deus vai agir através de você? Como é que o poder de Deus, a essência de Deus vai se manifestar se você não se apresenta como igreja? A Lúcia, no trabalho dela, a Lúcia está lá. Se ela diz que ela é cristã, então ela está dizendo que ela é igreja, que é a substância de Deus. Quer dizer, o corpo de Cristo está nela, mesmo ela sozinha. Mas se a Lúcia, como a igreja, como aquela que faz parte da igreja, e ela não deixa, ela não fala, ela não age, ela não faz como Cristo manifestar, ela é só igreja. Mas aí a Lúcia chega lá e começa a falar de Cristo, né, e aquela coisa toda, mas ela não se apresenta como a serva do Senhor, ela não se apresenta como aquela que tem que fazer a vontade do Senhor. O que aconteceu? É em vão, se a substância não for o corpo de Cristo. Você tem que entender que o seu corpo agora é o de Cristo. Tudo agora aqui, nós quando andamos, Cristo está andando em nós. Você agora, Cristo se manifesta. Igreja, olha, você é a parte da igreja, não, talvez você seja um braço, mas ali quando você se manifesta como de Cristo, ali você se torna igreja. Por quê? Porque você está sendo usado, vai ser usado por Cristo. E tem pessoas que falam assim, eu sou igreja, para quê? Para ficar em casa? Não fazer nada? Então você não é igreja. Porque a igreja, ela faz o quê? Ela tem missão. A essência da igreja é servir. Como é que eu vou fazer a missão se eu não for? Como é que eu vou ter a essência de Cristo, de Deus me usar para curar alguém, se eu só faço a minha vontade? Temos que ser uma igreja ambulante. Você tem que ser igreja na sua casa. Você tem que ser igreja na sua escola. Você tem que ser igreja na sua faculdade. Você tem que ser igreja aonde você for. E aí, sendo a igreja, você precisa manifestar a essência de Cristo. Qual é? Um bom testemunho. Ser usado para orar, para falar de Cristo. E que as pessoas vejam que o seu testemunho, porque testemunho é igreja, é a massa saudável. O seu testemunho é como se fosse a igreja, não a essência. A essência é aquilo que vai manifestar. Testemunho é aquilo que você vai comprovar. Comprove que você é de Cristo com o seu testemunho. Aí você é a substância de Cristo. Cristo está aparecendo em você. Mas aí você, quando você testemunha, e aí você, quando for falar, eles vão te respeitar. Quando você for os seus, mas vamos lá. Você não dá testemunho, vamos lá. Na sua casa, aonde você vai, eles vão querer que você ore? Eles vão querer ouvir a sua palavra, a palavra que você disser? Por quê?
porque você só vai falar uma coisa que não é. Porque você está mostrando a essência que não tem a substância. Por quê? Porque você não testemunha. Você não é igreja. Quem testemunha é a igreja. A igreja é a base é o testemunho, é a sua vida cristã. Aí você se torna igreja, substância. Mas quando você usa o poder de Deus para curar, para falar da palavra, para testemunhar, e as pessoas vão ver que o teu testemunho tem a essência de Cristo. Ela fala, ele fala, mas ele também, sabe o quê? Ele manifesta o nome do Senhor. Ele tem o poder de Deus na vida dele. Ele diz que é e mostra que é. Substância, dizer que é. Essência, você prova que é. Substância, diz que é. Você é a igreja. Essência, você prova que é. Como? Com o poder de Deus se manifestando. Somos a igreja, sim, mas precisamos mostrar que somos da igreja. Então precisamos falar de Cristo, testemunhar Cristo e mostrar o poder de Cristo. O poder de Cristo só vai se manifestar quando você entender que você é a igreja. Você faz parte dessa igreja. Você é um desses membros da igreja. E quando você vai, Cristo vai com você, então ele como cabeça, você se torna um corpo. Então eu só me torno o corpo de Cristo quando estou fazendo a sua vontade. Quando eu estou sendo usado por ele. Não fazendo a minha vontade. Então quando eu vou fazer a vontade de Deus, assim eu me torno a igreja do Senhor. Aí sim, o nome dele vai ser exaltado. O nome dele vai ser glorificado. Então como você vai ser igreja em casa fazendo a sua vontade? Naquele dia, tu não foi a igreja. Tu não se identificou como igreja. Quando você foi chamado para fazer um evangelismo e você não foi, como é que Jesus vai manifestar se você não foi? Como é que a essência de Cristo vai se manifestar se nós não nos apresentarmos como a igreja? Então onde você for, eu sou de Cristo. Cristo está em mim, eu estou nele. E aí você vai testemunhar que você tem a substância de Cristo, que Cristo está com você, e através do seu testemunho na sua vida, aí você vai profetizar, aí você vai pregar, aí você vai orar, aí você vai curar, e aí sim, essa é a essência de Cristo, aquilo que você pode fazer, aquilo que o corpo pode fazer. Olha, aqui é a substância, olha o cabeça dizendo, vai para cá, toca aqui. Então Cristo tem que ser o cabeça da sua vida, e Ele tem que conduzir. Para ser conduzido, irmão, você precisa sair do seu próprio eu, para que o nome do Senhor seja exaltado. Toda vez que você entende que é a igreja, a sua vontade não vai prevalecer. Toda vez que você entender que você é a igreja, a sua vontade não vai prevalecer. Não vai. Mas, se você não entender que é a igreja, não adianta querer orar por ninguém. Não adianta querer pregar para alguém, que eles não vão aceitar. Porque o povo está em grande expectação de ver a igreja se manifestar. Já aconteceu isso com você? Quando você está fazendo a sua vontade, quando você não é igreja, ninguém quer ouvir, ninguém te chama para orar, ninguém te chama para fazer a vontade de Deus? Já experimentou isso? Que quando você está bem, quando você é testemunha, você é a igreja, está vivendo como a igreja, vê o que acontece? As pessoas batem na sua porta e dizem assim, fulano, me ora. Pastor Hermes, vem fazer uma obra aqui. Quer dizer, ele te vê como igreja. Cristo está em você.
E aí ele vai fazer o quê? Aí que o senhor vai fazer o quê? Aí o senhor vai lá manifestar a essência de Cristo. O poder vai se manifestar, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser liberta, a pessoa vai ver Deus em você. Porque ela já viu você como igreja, como substância de Cristo. E aí, ali você vai ser usado por Cristo. O nome dele vai ser totalmente manifestado através de você. Então, para que a manifestação de Deus manifeste através das suas mãos, do que você fala, você precisa ser igreja. E ser igreja é testemunhar Cristo. Se é a substância de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E temos que ter a sua substância. Temos que parecer com Ele. Os discípulos pareciam com Cristo, não só na essência, mas na sua substância. Parecia com Cristo, nos testemunhos, até não se vestir, até não falar. E aí a essência de Cristo se manifestava através dele, que eles curaram muitos. E as pessoas iam procurar Pedro, porque Pedro via Cristo em Pedro. Porque se você for, Cristo for a sua cabeça, e você é a igreja, você é o corpo de Cristo, quando alguém olha você, vê Cristo, e aí vai usar, vai tentar tirar de você o melhor que você tem, que não é teu, é de Cristo, porque os dons é de Deus, o poder é de Deus. Então como é que vai manifestar a essência de Cristo, se eu não sou sendo a igreja? Quando você não vive como igreja, você nem ora por você mesmo. Você não tem nem forças para orar por você, imagine pelos outros. Hoje não, hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou para o templo, hoje eu não vou ter comunhão, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, eu não vou dar testemunho, eu vou viver da minha maneira. Não é igreja, você não faz parte da igreja, Cristo não está habitando em você. Então a essência de Cristo vai ser em vão se você falar de Cristo, se você falar da palavra, se você disser, vamos orar, e falar, mas como é que eu vou receber tal oração? Você não dá testemunho. Então se você não dá testemunho, você não é o corpo de Cristo, você não é a identidade, você não tem a identidade de Cristo, a identidade, como é que a identidade faz? O que você, quando você vai fazer uma prova, alguma coisa, e você às vezes tem que botar o quê? E ali vai mostrar o que seu? A essência e a substância. A substância, quem você é. Quem você é? A Gilda. Gilda, quando você mexe teu dedo lá no como é que se diz? No banco, né? Você está lá no caixa eletrônico, aí você bota lá o teu cartão e ele faz o quê? Bota aí o teu dedão, tua digital, que é a tua identidade. Então quando você coloca lá e diz assim, é a Gilda, agora pode mexer, pode fazer o que tem que ser feito. Negociar, transações, tirar dinheiro, colocar dinheiro, não é isso? Mas tem que ser a Gilda. Então como é que você vai querer fazer as coisas, se você quando bota o teu dedão lá, não aparece Cristo? Parece você ou parece uma outra pessoa, mas menos Cristo. Então a essência, ela é importante quando tem a massa, quando tem a substância. Então não adianta você ficar falando se você não demonstra Cristo. É como Hanan, é ganhar o mundo e perder a sua própria vida. Tem gente que vai ganhar o mundo e perder a sua vida porque não vive como igreja. Já deixou de ser igreja há muito tempo, não mais manifesta Cristo, pregando como religioso. Pode até cansar almas, mas sabe que está fria. Então o que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Perder a vida em Cristo? Então eu quero que você entenda que antes de você manifestar o poder de Deus, a palavra, seja a igreja, seja a substância de Cristo, se pareça com Cristo, ande como Ele, fale como Ele, seja testemunha dEle,
que a tua vontade não impere, mas a vontade dele, ser igreja, é quando a vontade de Deus impera, não os seus sentimentos, não os seus ressentimentos, porque a essência de Cristo só vai valer quando você for a substância de Cristo, quando Cristo, as pessoas olharem para você e falar como Pedro, para Pedro, esse aí, pastor Renan, esse é um deles. Por quê? Porque parece com ele, porque fala como ele, anda como ele, se veste como ele. Entendeu, Júlio, agora o que é substância? Substância é você ter o corpo de Cristo. Um membro, que seja muito importante ou não, mas quando você mostra Cristo, Ele é o cabeça, e aí você se torna a igreja de Cristo. Então, ser igreja de Cristo para fazer a sua vontade, você não é nada, você é você. Agora você só é igreja de Cristo quando o Senhor se manifesta através de você. Bispa, temos que manifestar Cristo. E para manifestar Cristo, temos que testemunhar Cristo. E muitas vezes tem vários lugares que a gente esquece que é a igreja de Cristo. E aí, para querer dilubriar, quer falar das coisas de Cristo. E aí vem aquele ditado, pastor Tiago, o testemunho, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. O seu testemunho arrasta. Se você é a igreja, Ele vai usar você tremendamente. Escutou, Moisés? Se nós entendemos que o Senhor não está preocupado com sacrifício, e sim com o coração quebrantado e compungido. Ter a essência de Cristo é muito importante, mas antes de ter, eu preciso parecer com Ele. Temos que parecer com o Senhor e ser o corpo dEle. Diga assim, nós somos o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão. Uns pode ser o coração, outros pulmão, ou um é uma célula pequenininha, mas faz parte do corpo. E todos trabalham para só um propósito: o nome de Cristo ser exaltado. Eu tenho a certeza que você nunca será 100%. Nós nunca seremos 100%. Mas precisamos ser mais a igreja de Cristo do que sermos nós mesmos. É por isso que muitas pessoas não conseguem firmar-se com Cristo, porque não entendeu o que é a igreja de Cristo. Que Cristo está nele. Olha aqui o Jesus diz. Um discípulo perguntou ao Senhor: Senhor, nos mostra o Pai. Ele, mas peraí, tu está comigo esse tempo todo, não sabe que quando tu vê o Pai, tu me vê, e quando tu me vê, tu vê o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É isso aí. As pessoas têm que olhar e ver Cristo em nós, a substância espiritual, não a substância física, a substância espiritual. É ter as características de Cristo. Não é usar os dons, mas sim ter a personalidade de Cristo. Agora, o Senhor não vai querer que você seja igual a Ele. Talvez você seja uma pessoa mais agitada, né? A personalidade sua é mais agitada, a outra é mais alegre. Deus não vai mexer nisso. Agora, que as suas características sejam de Cristo. Que o seu caráter formado seja de Cristo. Que as suas atitudes mudem e represente Cristo. No seu falar, no seu lidar, muitas vezes no nosso comportar, ser a igreja de Cristo. É ter a paz que Ele disse que Ele ia dar para a gente.
Diga assim: a paz de Cristo tem que imperar na sua vida. Fala para o seu irmão. Porque ele reuniu a igreja e disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, mediante essa palavra. Você pode sair do seu lugar, fala: a substância traz essência. Fala para o seu irmão. A substância traz essência. Para que se manifesta a essência de Cristo, você tem que ser de Cristo. Você precisa representar Cristo. E aí, Ele vai usar você para abençoar muitas vidas. Ah, eu olho para o fulano e ciclano, mas você é a igreja. Você representa Cristo. Senhor, acalma meu coração, que eu venha estar em paz. Porque eu vi que amém. Estamos findando o ano. Mais um ano, mais um final de ano. Amém, igreja? A gente precisa representar Cristo na terra, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu tenho certeza que o início ficou meio complicado, mas depois você entendeu. E depois que você entendeu, você vai entender que se a substância ter a substância de Cristo, é quando eu sou contra mim mesmo. Quando eu entendo que, se eu fizer isso, eu não vou me parecer com Cristo. Se eu não me pareço com Cristo, eu não tenho a mesma massa que Cristo, eu não tenho a mesma, eu não sou Cristo, nem Cristo sou eu. Porque quando eu estou na visão de Cristo, eu pareço com Cristo, e me torno Cristo, pequenos cristos, cristãos, pequenos ungidos, é o que nós temos que ser, ungidos. Se nós somos ungidos, representamos Cristo. Vou para o Pai, e vocês vão me representar, e aí as pessoas vão procurar você, você viu, aonde Pedro ia, todo mundo queria estar com Pedro, ao ponto de uma vez, Pedro parecer tanto com Cristo, ter testemunho de Cristo, e por ele ter o testemunho de Cristo, a essência de Cristo, o manifestar de Cristo estava nele. Se tu quer que a manifestação de Cristo esteja em você, pareça com a igreja, pareça com Cristo. E aí, os milagres aconteciam, paralíticos andavam, Pedro pregou, ganhou 5.000 almas, depois Pedro pregou, ganhou mais 3.000 almas, Pedro ia, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, colocava as mãos, e as pessoas eram batizadas, como ele fez com Cornélio, quando ele fez lá, quando Filipe pregou naquele lugar, e as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, ele foi lá, ele e João colocou a mão, e todos receberam. Filipe pregou, e eles foram batizados, mas faltava algo, e Pedro e João foi lá. Vocês não receberam o Espírito Santo? Então vamos lá, ele começou a meter a mão, e aí eles receberam o dom do Espírito Santo, começaram, e abriu um disco que eles falaram em línguas, só disseram que eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então, Pedro estava cheio. Hoje em dia, a gente coloca a mão, aí a pessoa não recebe o dom do Espírito Santo.
Mas eles colocavam a mão por quê? Porque eles tinham a substância de Cristo, eles pareciam com Cristo, eles tinham a presença de Cristo, as pessoas viam Cristo nele. E aí, chegou um certo ponto, uma certa feita, cabelo, vem para frente. E aí, chegou uma certa feita, Pedro estava numa cidade, e aí o povo falou assim: é Pedro, o representante de Cristo. Vamos fazer o seguinte, o poder de Deus está tão grande nele, que vamos fazer o seguinte, vamos passar pela sombra de Pedro? A Bíblia diz que todos que passaram pela sombra de Pedro foram curados. Numa certa feita, Paulo não podia ir, estava impedido de ir a um lugar, mas aí disseram, Paulo ungiu um lenço, e levaram o lenço em nome de Jesus, e aquele lenço onde foi tocado, muitos foram curados. Você está entendendo que isso não acontece mais porque a gente não tem parecido com a igreja de Cristo? Estamos parecidos com nossa substância, a sua substância, né? A Gilda tem a substância dela lá, viva lá, né? Mas eu tenho minha substância, eu aqui, senão eu não estava aqui. É um corpo, uma massa. Mas essa massa tem alma. Essa massa tem espírito. Mas essa massa também tem o Espírito Santo. Está aqui dentro. E através dele, eu posso ser usado como Cristo. E fazer, ele diz, e fazer obras até maiores. Agora entendeu? Porque nós temos a essência, se não tivermos a substância, essa essência em vão, se torna um sepulcro caiado, se torna um religioso. Talvez você é cheio de dom, mas você deixou de ser igreja, deixou de falar, de mostrar que você era de Cristo. Então, ser igreja, ser o corpo de Cristo, é mostrar Cristo, é ser Cristo, pequeno Cristo, um ungido que vai manifestar o poder de Deus. Vou para o Pai e deixo vocês para fazer a obra que eu fiz, e até maior, em quantidade, porque eu vou para o Pai. Que nesta noite, você entenda que Cristo quer usar você. Ele quer ser manifestado através de você. Então não desista de ser igreja. Não desista de ser e de fazer a vontade de Deus. Testemunhar Cristo é eu querer fazer algo que não agrada a Ele e deixar de fazer. É lutar para não fazer. Quando as pessoas virem que você venceu os seus males, por causa do nome dele, elas vão se achegar a você e pedir o que tem em você. O que tem em você é Cristo? Então dê para esses que não têm. Porque a Bíblia diz que a criação está em grande expectativa de ver a glória de Deus na vida dos filhos de Deus. E nós somos a igreja. Nós somos o corpo que nós vimos aqui. Você pode dar uma linda e forte salva de palmas ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e falar: irmão, precisamos ser a igreja para que Deus manifeste o seu poder. Fala para o seu irmão: precisamos ser a igreja para que Deus manifeste o seu poder. De novo? Já foi? Já, então chega para lá, deixa para lá. Se você já fez isso, e a mesma palavra que eu dei, mandei falar a mesma coisa. Então, para reavivar, meu irmão, precisamos ser a igreja para que o poder dele seja manifesto. Fala que está do seu lado, não precisa levantar não, fala para o seu irmão que está do teu lado. Agora, quem por um momento, neste momento, viu que não está sendo a igreja, mas está querendo manifestar a essência de Deus, e está dando tudo errado. Ah, meu Deus, eu oro e não acontece.
Porque a gente não está sendo a igreja. A gente não mostra, não testemunha Cristo. A gente não deixa a nossa vontade. A gente só vem à igreja quando a gente acha que deve vir. A gente só fala de Cristo, só demonstra Cristo quando a gente acha que tem que demonstrar. A gente não tem mais feito aquilo que é necessário ser feito para que a essência de Cristo seja manifestada em nossas vidas. Fique de pé no seu lugar, você que quer ser na substância a igreja de Cristo, porque na essência ela vai ser manifestada com quem é o DNA. Quem tem o DNA de Cristo, vai ter a essência de Cristo. Porque o DNA é resolução, a substância é que traz o DNA. Então, se não tiver igreja, não tem o poder de Deus. Se não formos à igreja, não vamos ser usados por Deus. Não vamos orar e as coisas vão acontecer. Você pode dar a mão ao seu irmão? Senhor, eu peço ao Senhor nesta noite, que todos nós que nos encontramos neste lugar, possamos refletir algo tão complexo, substância e essência. Parecem as mesmas coisas, como juntas e medula, como alma e espírito, parecem ser a mesma coisa, mas não é. Porque a essência só manifesta quando existe a substância. E a igreja é a substância de Cristo, e o poder da igreja é a essência de Cristo. Então, para que haja poder, é necessário ser igreja. Então, que cada um aqui possa entender que faz parte da igreja de Cristo, é um membro do corpo de Cristo e precisa ser manifestado. Senhor, que nós mudemos e entremos 2026 com uma igreja cristocêntrica, uma igreja missionária, uma igreja que trabalha para que o seu nome seja exaltado. Mas temos que ser igreja. Não podemos ser outra coisa a não ser a igreja de Cristo. Ser o corpo de Cristo e Ele o cabeça que nos direciona para fazermos a sua vontade. Que se nós formos o cabeça, nós não vamos fazer a vontade do Senhor. Mas Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E sendo o corpo de Cristo, vai se manifestar o seu poder. Assim Deus, fala assim: Pai querido, me ajuda a ser nesta terra a sua igreja, o seu corpo, e que eu possa ter a sua essência para manifestar o seu nome, o seu poder, e que o seu nome seja exaltado, glorificado pela minha vida, na minha vida, não só hoje, que 2026 seja um ano que eu seja a igreja e que através de mim seja manifestado